Oiê, tudo bem? Vou começar a arrematar esse grandão aqui. Meu Deus, olha o tamanho que ficou esse tapete. Vamos tomar um negocinho, gente? Leite. Leite com chocolate. Não recomendo, tá? Não faça isso na sua casa. Beba coisas saudáveis. E você vê que coisa, né? A tendência de um tapete cor única é você ter menos arremates. Porém, como eu falei em um desses últimos vídeos aí, um dos novelos, um dos cones veio com bastante emenda. E eu não gosto. Acho que ninguém, né? Aquela emenda lá é só mesmo pra. Não é uma emenda oficial, né? Aí eu sempre refaço. E aí ficou um monte de emenda. Aí agora vamos dar um jeitinho, né? Vamos arrematar. Gente, a parte do arremate é a parte que eu menos gosto, sabe? O único arremate que eu não ligo, real oficial assim, é de amigurumi. Porque eu acho, a peça basicamente já fica arrematada, sabe? Você vai fazendo, ela já vai arrematando. Mas no barbante não tem jeito. Assim, outras técnicas, né, dentro do crochê, você tem que arrematar. Fazer esse arrematezinho chato aqui. Eu não gosto, mas não tem outra opção. Nossa, tá complicado de passar ali. Não tô achando. Ah, também eu não liguei o negócio, talvez seja pra ajudar. Ah, melhorou, né? A gente comprou uma mesa. Eu tô tão feliz, gente. Tão feliz. E aí hoje, na hora que eu tava lá em cima, o Ravi do nada falou assim pra mim: mamãe, sabe o que a gente tinha que arrumar? Olha a criança, né? Que a gente pensa, não presta atenção nas coisas, nesse tipo de coisa, né? A gente não pensa assim, mas olha ele pra mim. Mamãe, a gente tem que arrumar um vidro e pegar umas flores na rua e colocar nesse vidro pra decorar a nossa mesa. Ai, gente, aí eu fiquei só escutando. Aí ele falou assim depois. Não bastasse ele falar uma coisa tão fofa dessa, ele pegou pra arrematar, né? Ele pegou e falou assim: mamãe, aí também você pode fazer um crochêzinho e colocar lá, mamãe, vai ficar tão bonitinho. Aí eu falei: você acha, filho? Aí ele: com certeza, vai ficar muito bonitinho. Eu achei tão fofo. Não sei se essa cola tá velha. Ela tá meio esquisita. Eu já coloquei uma... Não sei se tá entupido aqui, sei lá o que é. Acho que desentupiu. Porque pensa só, né? Esse monte... agora sim, agora saiu com vontade. Vai ficar um arremate grosso, né? Não tem muito jeito. Então tem que caprichar na cola. Bom, o anel mágico tá preso, bem presinho. Aí eu achei tão fofo ele falar isso, sabe? A gente pensa que criança não presta atenção nas coisas. Gente, mas eles prestam atenção sim. Então, né? Aí aqui agora, geralmente eu corto e deixo, mas dessa vez eu não tô muito segura de fazer isso, sabe? Eu vou tentar enfiar esse fio, sabe? Esconder esse fio de algum jeitinho aqui pra passar cola. Na verdade, eu deveria ter deixado maior. Sei lá, dessa vez eu fiquei insegura com esse arremate, com esse nó. Eu sempre faço esse nó, ele nunca me deu problema, mas dessa vez eu fiquei meio assim, porque... Mas eu sei por quê, porque
é fio duplo. Então, aperta, mas ele ainda fica um pouco, sabe? Eu fiquei com medo de ele acabar soltando. Como é uma peça muito pesada. Você viu aí? 4 quilos e pouco. 4 quilos, cento e pouquinho. Ó, eu vou tentar passar ele aqui também. Esconder, é arremate é assim. Mas e aí? Me conta aí nos comentários o que você tá fazendo de legal. Final de ano tá chegando. Gente, não que antes eu não estivesse, sabe? Orgulhosa de mim, mas esse final de ano eu estou, assim, muito orgulhosa de mim, sabe? Porque esse ano pra mim foi um ano diferente. Assim, foi um ano de autocuidado. Foi um ano que eu olhei mais pra mim. Porque a gente tem filho, a gente acaba... Faz parte isso. Faz parte. Isso faz parte. Você tem filhos, você deixa de olhar pra você com aquele foco total que a gente tinha antes de ter filhos e passa a focar muito na criança. Também é um período de que você tá aprendendo a ser mãe. Então faz parte a gente meio que se deixar de lado, né? Só que isso tem que ter um prazo pra acabar, sabe? Acabar assim, a gente vai ser mãe pra sempre, óbvio. Mas isso tem que ter um prazo pra meio que ter um fim, assim, tipo, tá, esse período aqui eu vou ser mãe e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente não pode esquecer que pra gente cuidar, a gente também precisa estar bem, sabe? Aliás, é até uma coisa bacana de falar nesse setembro, né? Que é setembro amarelo. A gente precisa estar bem. Ah, mas 100% bem? Não, gente. É muito bom a gente estar 100% bem, mas vamos também trabalhar com a realidade. A gente sabe que... Vamos falar a verdade? Depois desse susto que o mundo tomou aí com essa pandemia, ninguém mais é a mesma. Bom, pessoal, então o celular descarregou e agora eu vou lavar a louça. Já terminei o arremate e como eu estava dizendo, depois da pandemia, ninguém mais foi o mesmo, né? Não tem como. Não tem como alguém que passou ileso, assim, 100% ileso. Aliás, nunca se falou tanto de saúde mental como nessa geração. Por conta desse evento que aconteceu, desse episódio da humanidade que aconteceu, muito também por conta das redes sociais. Então, assim, né? 100% ninguém está. Mas e aí às vezes a gente fica naquela assim também, mas eu não tenho dinheiro pra eu me cuidar. E uma coisa que eu falei que eu tava assistindo agora o vídeo aí, que a gente vai gravando e assistindo, e gravando e assistindo, a gente tem um período que a gente é só mãe. 100%, praticamente 100%, né? Mãe. É fralda, é banho, é choro, é peito. Pra quem não dá peito é mamadeira. A gente sabe como é, muita cólica, isso e aquilo. E geralmente, noite sem dormir, né? Porque a criança tem um período ali que é muito assim. Mas uma hora isso passa. Uma hora as coisas se ajeitam. E é nessa hora que entra a fase do autocuidado. Porque é aquilo. Também se falou muito naquela época desse evento meio trágico aí que aconteceu. Meio trágico não, né? Trágico que aconteceu. Esse evento mundial, que a gente não pode estar falando o nome para não ter problema no alcance do vídeo. Então, assim, muito se percebeu que as mulheres cuidam demais. Mas elas pouco são cuidadas. E aí, por isso que eu estou encerrando esse ano aqui tão orgulhosa de mim. Porque foi um ano que eu consegui fazer óculos. Eu consegui mexer nos meus dentes, estou mexendo. Fiz exames de check-up. Inclusive, eu tenho que fazer retorno. Estou fazendo academia. Então, é aquela coisa. E aí o que eu ia dizer sobre o dinheiro. Às vezes a gente fica assim, mas eu não tenho dinheiro. Então, se você não arrumar dinheiro para prevenção da sua saúde, infelizmente, em breve você vai ter que começar a arrumar dinheiro para se manter vivo. Para tratar de doenças provenientes desse período que você simplesmente parou de cuidar de si.
vou contar pra vocês uma história de um dente meu. É uma história breve, tá? Enquanto eu vou lavando a louça aqui, a gente vai proseando sobre esse assunto. Eu tenho um dente aqui da época que eu tinha convênio, precisou fazer canal nesse dente, que aliás é um dente que quem começou a estragar esse dente foi um médico do SUS, acho que era uma médica do SUS, uma dentista do SUS. A gente não tem convênio, a gente vai onde dá. E aí tava começando a sentir dor, ele tava inflamado, comecei a ir no SUS e ela super rude comigo, enfim. Foi ali que eu comecei com trauma de dentista. Mas voltando. Aí fui trabalhar numa empresa, consegui convênio odontológico, convênio médico, então eu aproveitava para fazer tudo que podia. E lá eu fiz um canal nesse dente. Depois ele deu lesão por baixo do canal. Aí essa lesão precisou fazer uma cirurgia que eu tomei até anestesia geral. Foi no hospital. Aí fiz a cirurgia, tudo para manter o dente aqui, para não ter que arrancar, para não ter que fazer implante, essas coisas todas. Resultado, saí da empresa, perdi o acesso ao convênio, enfim, acabei não acompanhando esse dente. Aliás, fica a dica para você. Não fica achando que você faz canal no dente, nunca mais você tem que ir acompanhar ele. Pelo contrário, você fez canal, você fez qualquer procedimento que mudou a estrutura, você tem que estar acompanhando sempre. É uma coisa que eu não sabia. Porque o que fala é, faz canal, acabou, nunca mais você vai sentir dor. Realmente, eu nunca mais tive, assim, questão de dor não. Mas é um dente que ele já não é mais a mesma estrutura original. Então, sempre que possível, você precisa ir lá tirar uma raio-x panorâmica para ver como que ele tá por baixo. Porque o por fora é lindo. Mas quando você vai ver por baixo das raízes ali, você descobre um monte de coisa. E aí agora, esse ano, eu falei, não, esse ano eu vou correr atrás de me cuidar. Porque a Maia já tá com 2 anos e pouco. E agora eu consigo já me cuidar melhor. Ela não exige mais tanta atenção minha. O Ravizinho indo pra escola, dando tudo certo, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, né? Todo aquele medo que eu tinha, pelo menos por enquanto, né? Era só uma coisa da minha cabeça. Sabe, assim, as coisas se ajeitam, sabe, gente? A gente com essa mente ansiosa, e aí de novo, voltando a falar da cabeça, né? Nesse mês aí de setembro amarelo, a gente acaba só criando um cenário catastrófico. Catastrófico, a gente dificilmente fala assim, vai dar tudo certo. Não. E quando fala, é da boca pra fora. Então, assim, eu estou numa fase que eu consigo me cuidar, que eu consigo me ausentar, por exemplo, para ir para uma academia. E aí, de novo, né? Mas a gente não tem dinheiro. Aí, o que aconteceu com esse dente? Eu vou ter que arrancar. Porque a lesão aumentou, não tem mais o que fazer. Agora o dente está perigoso para a minha saúde. Olha só. Então, eu vou ter que arrancar. Só que não é só arrancar. Como tem uma lesão por baixo, vai ter que extrair, vai ter que aplicar um remédio especial, laser terapia, piriri, pororó, pororó. R$2.500. Eu queria isso? Claro que não. Eu tava esperando por isso? Claro que não. Mas é o que a gente já sabe. Você não arrumou tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde, prevenir, você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para tratar a sua saúde. Uma coisa é prevenir, outra coisa é tratar. Então você vê. E aquela coisa, às vezes a gente gasta dinheiro com coisa assim, sem necessidade. Oi, amor. O que foi? Migão. Você vai querer migão? Não. A mãe fez, você falou que não queria. Eu nem sei o que eu tava falando mais, mas eu acho que eu estava falando da questão do dinheiro que a gente fala assim, eu não tenho. Só que, você já reparou que a gente vai gastando com tanta coisa, às vezes, que não tem necessidade e que daria pra fazer, sabe, mais por nós? Você já reparou? Eu conheço uma pessoa que ela não tem plano de saúde, mas ela tem iPhone. Gente, e não é uma pessoa endinheirada, sabe? Não é uma pessoa endinheirada. Mas foi lá, pagou caríssimo um celular, que a qualquer momento, Deus o livre guarde, um bandido pode vir levar. Sabe? Mas diz que não tem condição de pagar um plano de saúde. Então, assim, e detalhe, tá sempre na porta do hospital, tá sempre usando o hospital. Então, como assim, sabe? Pra mim não faz muito sentido eu gastar tanto numa coisa tão cara. A minha saúde não vale mais? Lógico que vale. Lógico que vale. Então, assim, sabe?
A gente consegue. Se a gente fizer um esforcinho, se a gente se organizar, a gente consegue. É aquela história. Se você não prevenir, você vai ter que tratar. Então, faz uma força. Muitos de nós têm preguiça de ir, porque realmente é um lugar chato. Terminou? Terminou? Então pronto, pode subir. Deixa eu ver aqui, ó. Seca aqui, mano. Tira o bigodinho, pode ir. Então, assim, são, sabe, exames desagradáveis. Às vezes eles são invasivos. Às vezes a gente descobre coisas que a gente não queria descobrir. Mas a gente quer viver, não quer? Quem quer viver tem que se cuidar. Então, eu estou encerrando esse ano. Ai, mas a gente tá em setembro ainda. Mas, gente, o tempo tá passando muito depressa. Daqui a pouco, aqui no meu bairro mesmo, as lojas já estão vendendo coisas de Natal. Muito está se falando de Natal pra cá, Natal pra lá, sabe? Então, assim, é isso. Não tem como, nesse sentido, não tem como remar contra a maré. Então, estou finalizando o ano com mais ainda uma sensação de dever cumprido, sabe? Mais ainda com a sensação de dever cumprido. A gente conseguiu fazer um planinho aqui para a família toda, 119 por mês. Se você tem CNPJ, inclusive, você pode correr atrás de fazer esse plano empresarial, que acaba ficando mais barato, sabe? Que aí acaba englobando você e a sua família. Porque a gente que tem filhos, marido, é interessante a gente conseguir fazer as coisas que a família toda consiga utilizar, né? Além de só a gente, porque daí não adianta. Então, você vê, ó, consegui passar a Maia, ela fez já a limpeza, a doutora falou que os dentinhos dela tá tudo certo, o Ravi também, maridão tá fazendo as coisas que tem que fazer, eu tô fazendo as coisas, né, que tem que fazer, mais até do que eu tava prevendo, porque até então eu tava achando que era só limpeza, que tem que fazer pelo menos 2 vezes no ano, uma obturação aqui, outra ali, alguma cárie, né, que acaba aparecendo. Mas não, filho, não é só isso não, entendeu? Então, é isso. E você vê, eram coisas que eu planejei? Não. Se você for olhar vídeos aí mais lá do começo do ano aqui do canal, que inclusive era uma época que eu tava até bastante engajada, postando direitinho, eu não tava com esses planos. Meus planos para esse ano era pegar menos encomenda, porque como o menino ia entrar na escola, eu queria um ano assim mais light, sabe? Como eu ia ter que preocupar com as coisas da escola, eu não queria ter que preocupar com as coisas da escola e trabalho, sabe? Então, o meu planejamento inicial era esse. É tanto que eu não... Realmente, as encomendas que apareceu foi coisa bem mínima, porque eu também não divulguei tanto o meu trabalho, sabe? Assim, eu fui trabalhando no modo pé no freio. Então, só que nessa brincadeira, eu descobri que eu tinha tempo para fazer outras coisas para mim. Eu fui percebendo, assim, sabe? Eu fui prestando atenção nas coisas. Então, é sobre isso, assim. Se cuida, cara. Se cuida. Vá ao médico. Procure profissionais aí de saúde mental, sabe? Para bater um papo com você, para você expor as suas coisas. A gente sente vergonha? A gente sente vergonha. Mas sabe por que a gente sente vergonha? Porque a gente acha que é só a gente que é muito doido. É só a gente que pensa certas coisas. E não é, gente. Tem muito pensamento nosso que é coisa comum, que várias pessoas estão sentindo, sabe? E a gente acha que não, que é só a gente que está sentindo. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Então procure um profissional de saúde mental, procure cuidar do seu corpo. As mulheres aí, ginecologista, os homens, urologista, dentista precisa, sabe? Precisa. Tá acima do peso como eu? Procure emagrecer, procura ter uma vidinha mais saudável, mudar a sua alimentação. Precisa ser mudanças radicais? Não. Começa com o básico. Água, ó, água. Ó, água. Hoje você bebe quanto de água por dia? 1 litro? E ao invés de beber água, você bebe suco e refrigerante? Começa a diminuir isso daí. Você vai ver que o seu corpo já vai dar uma boa melhorada, sabe? Bebida alcoólica, diminui. Se você puder, reduza. Pare, né? Seria melhor. Cigarro, nem preciso falar. Mas, depois disso, começa a mexer na sua alimentação.
Ver se não tem nada que você possa melhorar. Começar a incluir mais frutas e verdura, menos coisas processadas, sabe? Mais coisas que você descasca e menos embalagens, sabe? Fruta, verduras, legumes. Depois disso, começa a fazer um exercíciozinho em casa. Uns polichinelo, umas caminhadas, claro que sob orientação médica, né? Precisa de orientação médica, tudo precisa de orientação médica, tá? E vai fazendo um exercício de baixo impacto ou zero impacto, sabe? Pouco impacto, sei lá como é que chama o nome certo. E você vai ver. São maneiras de cuidar de você. Se cuidar é preciso, a gente acaba cuidando demais, mas quem cuida da gente? Né? Então, e depois também os filhos vão crescer, eles vão seguir o caminho deles. E você? E você? Então a gente também não pode abrir mão 100% de nós em prol dos filhos, só dos filhos, sabe? Porque é uma conta que depois vai chegar. Outra, de novo, se você não estiver bem, como que você vai cuidar dos seus filhos? Bem psicologicamente falando, bem fisicamente falando, sabe? Bem com você, como é que anda a sua autoestima? Então são coisas muito importantes pra gente pensar, pra gente, sabe? Esse ano eu consegui fazer essas coisas. Como que vai ser o ano que vem? Não sei, né? Eu espero estar viva e mais saudável do que eu tô agora. E é aquilo. São coisas que eu fiz esse ano que ano que vem eu não vou precisar. Por exemplo, óculos. Ano que vem eu não vou precisar. Talvez eu passe lá só por questão de preventivo. Procure um oftalmo e dessa vez não vai precisar ser ótica. Limpei o meu nome. Olha só que coisa boa. Olha só quanta coisa boa que não estava programado, sabe? Eu tinha uma programação, mas Deus tinha outra. E a programação de Deus, gente, sempre é melhor. Às vezes, a gente acha que a programação de Deus não é boa, porque ela não é o que a gente queria. Só que veja bem, não é bem melhor você confiar nele que sabe tudo sobre o passado, o presente e o futuro, do que confiar em si mesmo com a mente limitada, que a gente tem a nossa mente limitada. A gente não tem como saber todas as coisas, só Deus, né? Então, assim, confia, sabe? Eu sei que é difícil, mas confia. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele ouve conversas que você não ouve, sabe assim? Então, muita coisa que pra você deu errado, não é erro, sabe? É Deus. Muitas delas é Deus. Dizendo, calma, lá na frente você vai entender. Comigo já aconteceu muito isso, de eu querer muito uma coisa e Deus não me dá e ele falar não e eu achar que, sabe? Mas no final eu fui entender tudo. Essa casa mesmo aqui que eu moro foi uma coisa desse tipo, sabe? Eu queria ir morar em outro lugar, eu queria outra coisa, eu queria completamente diferente. E graças a Deus que eu vim morar aqui. Graças a Deus, sabe? Então, eu espero que para o ano que vai entrar, que você possa, se você não puder começar agora, porque também eu sei que não são só, tem muitas coisas que envolvem o autocuidado, mas comece com o simples da sua vida, o simples mesmo. Como eu disse, aumente o consumo de água, sabe? Procura caminhar, procure falar com pessoas ao vivo, a gente tá tão assim distante de tudo, de todo mundo, cada vez mais isolados, e isso é uma coisa muito ruim para nossa saúde mental. Era só isso. Obrigada pela sua companhia. Lavei toda a minha louça. Agora acho que eu vou fazer um cuscuz para comer com ovo. Beijo.